Você sabia que existe um erro que milhões de pessoas cometem toda noite antes de dormir, sem perceber que estão literalmente engrossando o próprio sangue e preparando o terreno para um derrame cerebral? Não estou falando de cigarro, não estou falando de excesso de álcool, estou falando de algo tão cotidiano, tão invisível que provavelmente você fez ontem à noite. E vai fazer de novo hoje, se eu não te contar o que vou te revelar agora. Meu nome é Doutora Clarice, sou médica com mais de 20 anos dedicados à saúde cardiovascular e à longevidade, e ao longo de toda a minha trajetória clínica, uma das coisas que mais me impactou foi perceber o quanto as informações mais importantes para a sua saúde são justamente as que ninguém te conta. Os erros mais perigosos não são os óbvios. São os silenciosos. São os que se repetem noite após noite, disfarçados de rotina, de conforto, de hábito inofensivo, até o dia em que o corpo apresenta a conta. E eu sei que você que está aqui comigo agora não é uma pessoa descuidada. Você se preocupa com a sua saúde. Você busca informação. Você quer viver bem, com energia, com clareza mental, com independência. Então o que eu vou compartilhar contigo hoje não é um aviso de medo, é um presente. É o tipo de conhecimento que eu gostaria que cada um dos meus pacientes tivesse antes de precisar de mim dentro de um consultório de emergência. Neste vídeo, vou te mostrar exatamente o que acontece com o seu sangue durante as horas de sono quando esse erro está presente, porque isso aumenta dramaticamente o risco de derrame mesmo em pessoas que aparentemente estão bem, e o que você pode começar a fazer ainda hoje para reverter esse processo e proteger o seu cérebro com medidas simples, acessíveis, que não exigem remédios caros nem mudanças impossíveis na sua vida. Mas antes de continuar, preciso te pedir uma coisa muito importante. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faz isso agora, e ativa o sininho de notificações. Porque aqui eu publico conteúdo toda semana sobre saúde real, sobre o que a ciência mais atual está descobrindo, sobre os erros que envelhecem a gente antes da hora e sobre os atalhos que realmente funcionam para uma vida mais longa e mais saudável. Cada vídeo que você perde pode ser exatamente o que você mais precisava ouvir. Agora quero que você respire fundo. Porque o que vem a seguir pode parecer assustador no primeiro momento, mas eu prometo que antes do final deste vídeo, você vai sair daqui se sentindo mais informado, mais seguro e com um plano claro nas mãos. Isso é o que eu faço há mais de 2 décadas, transformar informação médica complexa em algo que você consegue aplicar na sua vida, na sua casa, com os recursos que você já tem. E é exatamente por isso que precisamos conversar sobre o que acontece com o seu sangue enquanto você dorme. Quero te contar a história de uma paciente minha. Vou chamá-la de Ana, porque histórias como a dela pertencem a tantas pessoas ao mesmo tempo que seria injusto dar-lhe um nome apenas. Ana tinha 57 anos, era professora, avó de 2 netos pequenos, mulher de vida ativa, mulher de fé, mulher que dormia cedo porque acordava cedo, mulher que fazia tudo certo, pelo menos era o que ela acreditava. Ela chegou ao meu consultório trazida pelo filho, que havia notado que a mãe, pela 2ª semana consecutiva, estava acordando com dores de cabeça fortes, com uma sensação estranha de formigamento no lado esquerdo do rosto, e com uma fadiga que ela própria descrevia assim: "Doutora, parece que eu durmo 8 horas e acordo como se não tivesse dormido nada. Como se o meu corpo tivesse lutado a noite inteira contra alguma coisa que eu não consigo ver." Eu pedi os exames. E o que os resultados me mostraram naquele dia foi algo que me fez sentar, respirar fundo e dizer para Ana com toda a calma que eu conseguia reunir: "Precisamos conversar." O sangue de Ana estava espessado. A viscosidade estava elevada. Havia sinais claros de que o fluxo sanguíneo para o cérebro estava sendo comprometido durante as horas de sono. Ela não tinha histórico de tabagismo. Não bebia. Não era sedentária. Os exames de colesterol estavam razoáveis. A pressão controlada. E então, enquanto eu ia fazendo as perguntas de rotina, chegamos a uma conversa que mudou tudo. Eu perguntei sobre a rotina noturna dela, o que ela comia antes de dormir, o que bebia, como era o ambiente do quarto. E foi nesse momento que Ana me olhou com uma expressão de quem não entende porque aquilo poderia importar: "Ah, doutora, eu sempre tomo meu chazinho antes de dormir. Faz anos que faço isso. Me ajuda a relaxar." Ela tomava um chá de erva doce com um pouco de mel todo dia à noite. Depois disso, não bebia mais nada até o dia seguinte. 8 horas, às vezes 9, sem uma gota de água. E o quarto dela, como o de tantas pessoas, tinha um aquecedor ligado durante boa parte da noite,
porque ela sentia frio fácil. Ambiente quente sem hidratação, sono longo. Para o sangue, isso é uma tempestade silenciosa. Para o cérebro, é um período de risco que ninguém havia explicado a ela antes. E aí está o ponto que eu quero que você entenda, e que eu precisava que Ana entendesse naquele dia. Ela não tinha feito nada de errado de forma consciente. Ela havia seguido o que a vida inteira lhe disseram ser hábitos saudáveis: chá antes de dormir, dormir bem, ir para a cama cedo. O problema não era a intenção. O problema era a informação. O problema era que ninguém tinha explicado a ela o que acontece dentro das artérias e das veias durante as horas em que o corpo descansa, e por que certas combinações de hábito, aparentemente inocentes, podem criar condições que favorecem a formação de coágulos e aumentam o risco de acidente vascular de forma significativa. Ana chorou naquele consultório. Não de desespero, mas de alívio. Porque o que parecia uma catástrofe invisível tinha, na verdade, uma explicação clara. E onde existe explicação, existe solução. Esse é o poder do diagnóstico correto. Ele não é uma sentença, é um mapa. E a partir daquele dia começamos juntas a redesenhar a rotina dela com pequenas mudanças que fizeram uma diferença enorme. Mas para entender o que mudamos, e por que funcionou, você precisa entender primeiro o que realmente acontece com o sangue humano durante o sono quando esses fatores estão presentes. E isso é exatamente o que vou te explicar agora. Existe um momento em que a medicina para de ser teoria e se torna algo que você sente na própria carne. Para muitos dos meus pacientes, esse momento acontece quando eles finalmente entendem o que está acontecendo dentro do corpo deles, não em linguagem técnica, não em relatório de laboratório, mas em imagens reais, em sensações que de repente fazem sentido. E é exatamente isso que quero fazer por você agora. Quando você tem 20, 30, 40 anos, o seu corpo possui um sistema extraordinário de autorregulação. O sangue circula com uma fluidez natural, as paredes das artérias têm elasticidade, os mecanismos de coagulação respondem rápido mas sem exagero, e o organismo compensa com uma eficiência que quase não exige atenção consciente. Você pode dormir mal, acordar desidratado, tomar café sem água, e o corpo dá um jeito, não sem custo, mas dá. É como uma estrada com asfalto novo, mesmo com buracos aqui e ali os carros passam. Mas depois dos 60, as regras mudam. E mudam de forma silenciosa, gradual, sem aviso visível. As artérias vão perdendo parte dessa elasticidade. Sem aviso visível. As artérias vão perdendo parte dessa elasticidade. Os rins ficam levemente menos eficientes em regular a concentração de líquidos no sangue. O mecanismo de sede, aquele sinal interno que deveria gritar "beba água agora", começa a funcionar com um delay que pode chegar a horas. Isso significa que uma pessoa com 60, 70 anos pode estar significativamente desidratada e não sentir sede. O alarme continua lá, mas o volume foi baixando com os anos. E o corpo que antes compensava, agora precisa de mais colaboração consciente para manter o equilíbrio. E é aqui que o sono entra como um fator crítico, porque durante o sono, o corpo não bebe. São 6, 7, 8 horas sem reposição de líquido, enquanto a respiração, a transpiração e os processos metabólicos continuam a consumir água das células e do plasma sanguíneo. O plasma é a parte líquida do sangue, é o que mantém ele fluido, o que permite que ele escorregue pelas artérias com leveza, carregando oxigênio e nutrientes para o cérebro. Quando o plasma perde volume, o sangue concentra. Fica mais espesso. Mais viscoso. E um sangue mais viscoso é um sangue que coagula com mais facilidade, especialmente nas horas de menor movimento, de menor pressão arterial, de menor velocidade de fluxo. Exatamente o que acontece durante o sono. Agora some a isso um ambiente aquecido, que acelera a perda de líquido pela pele sem que você perceba, e um hábito noturno que muitas pessoas consideram saudável, mas que pode interromper a hidratação justamente quando ela mais importa. A ciência não está julgando seus hábitos. Está apenas descrevendo o que acontece dentro das veias quando esses fatores se combinam em um corpo que depois dos 60, não tem mais a mesma reserva de tolerância que tinha antes. Não é fraqueza. É biologia. E biologia pode ser entendida. E o que pode ser entendido pode ser mudado. O que a história de Ana me mostrou, e o que décadas de prática clínica confirmaram, é que o risco não vem de um único vilão dramático.
Vem de uma combinação de pequenos fatores que, separados, parecem inofensivos. Um chá antes de dormir, inofensivo. Um quarto aquecido, inofensivo. 8 horas sem água, parece normal. Mas juntos, em um corpo com mais de 60 anos, esses 3 elementos criam uma janela noturna de vulnerabilidade que muitos médicos ainda não conversam com os pacientes de forma clara e direta. E é por isso que estou aqui. Porque agora que você entende a ciência por trás do risco, está na hora de falar sobre o que exatamente é esse erro noturno, o hábito específico que, quando corrigido, pode transformar completamente a qualidade do sono e a segurança do seu cérebro nas próximas horas. Depois de tantos anos de consultório, aprendi que a história de Ana não era uma exceção. Era um espelho. Cada vez que eu compartilhava o que havia descoberto com ela, os olhos das pessoas ao meu redor se abriam com aquela expressão que todo médico aprende a reconhecer, a expressão de quem acabou de se ver numa descrição que não esperava encontrar. Porque o que aconteceu com Ana aconteceu com Roberto, com Vera, com seu Antônio, com a dona Marlene, e provavelmente está acontecendo agora com alguém que você ama. Roberto tinha 64 anos, era aposentado, cuidava da horta todas as manhãs, dormia bem, não fumava. Chegou até mim encaminhado pelo cardiologista depois de um episódio de confusão mental que durou alguns minutos e desapareceu sozinho. O que ele chamou de um branco foi o que a medicina chama de ataque isquêmico transitório, um aviso que o corpo dá antes do derrame. Quando analisei a rotina dele, a resposta estava na garrafa de isotônico que ele bebia no fim da tarde antes do treino, e depois de que não ingeria mais nada até de manhã. Aquele intervalo seco de quase 14 horas, combinado com um quarto fechado, era suficiente para elevar a viscosidade do sangue a um nível que o organismo de um jovem toleraria com facilidade e que um corpo de 64 anos simplesmente não conseguia mais absorver sem consequência. Vera tinha 59, era religiosa, tomava um cálice de vinho tinto toda noite porque havia lido que fazia bem ao coração. E fazia em teoria. O problema é que o álcool é diurético. Ele faz o corpo eliminar mais líquido do que ingere. Então aquele cálice antes de dormir estava, na prática, iniciando o sono com um débito hídrico que só se aprofundava ao longo das horas. Ela se acordava sem sede, porque o mecanismo de sede estava funcionando com o delay que já expliquei, mas os exames contavam uma história completamente diferente. Os exames nunca mentem. Dona Marlene tinha 72 anos e tomava medicamento para pressão há quase uma década. O médico havia ajustado a dose algumas vezes, mas ela continuava com picos noturnos que ninguém conseguia explicar. Até descobrirmos que ela tomava o comprimido com um copo de água às 21 horas e não bebia mais nada até às 6 da manhã. 9 horas. E o remédio para pressão, dependendo da classe, pode ter efeito leve de eliminação de líquido. Mais um fator invisível, mais uma peça num quebra-cabeça que só faz sentido quando você olha para o quadro inteiro. 4 pessoas. 4 histórias diferentes. 4 vidas com hábitos que, vistas separadamente, pareciam saudáveis, responsáveis, até exemplares. E todas elas convergindo para o mesmo ponto de vulnerabilidade, as horas de sono sem hidratação, num corpo que já não tem mais a margem de erro que tinha antes. Isso é o que eu chamo de armadilha silenciosa, não porque seja difícil de evitar, mas porque é difícil de ver. Porque ninguém que conhecemos nos alertou sobre isso. Porque a vida inteira nos ensinaram a tomar cuidado com os vilões óbvios e esqueceram de mencionar os hábitos comuns que se tornam perigosos quando o tempo passa e o corpo muda. E agora eu preciso te fazer uma pergunta direta. Você tem alguém assim na sua vida? Um pai, uma mãe, um avô, um amigo mais velho que você ama e que provavelmente está fazendo exatamente o mesmo? Porque se tiver, o mais importante que você pode fazer agora é compartilhar este vídeo com essa pessoa. Não como alarme, não como susto, mas como um presente. O mesmo presente que eu dei para a Ana, para Roberto, para Vera, para Dona Marlene, a informação que ninguém havia dado a eles antes. Mas antes de falar sobre o que fazer, preciso te mostrar algo que mudou completamente a forma como eu oriento meus pacientes sobre esse tema, e que tem a ver com o momento exato do dia em que o risco começa a se construir, muito antes da hora de dormir. Quando comecei a perceber que o risco não estava apenas no que as pessoas faziam durante o sono, mas no que deixavam de fazer nas horas que antecediam ele, algo mudou na minha forma de orientar.
Parei de focar somente na rotina da cama, o horário, a posição, a escuridão do quarto, e comecei a olhar para a mesa do jantar, para o lanche da tarde, para os hábitos das 18 às 22 horas como se fossem o primeiro capítulo de uma história cujo desfecho acontecia enquanto a família dormia. E foi nessa mudança de olhar que encontrei os 4 alimentos que hoje fazem parte quase obrigatória das minhas orientações para pacientes acima dos 60 anos com perfil de risco cardiovascular. O primeiro é a beterraba. Eu sei que parece simples demais para ser verdade, mas a ciência aqui é robusta e direta. A beterraba é rica em nitratos naturais que o organismo converte em óxido nítrico, uma substância que age diretamente sobre as paredes das artérias, promovendo vasodilatação, ou seja, ela relaxa os vasos, aumenta o diâmetro pelo qual o sangue circula, e reduz a resistência que o coração precisa vencer para manter o fluxo. Num corpo em que as artérias já perderam parte da elasticidade natural do tempo, esse efeito é como abrir mais faixas numa rodovia antes do horário de pico. E quando consumida no fim da tarde ou no jantar, ela prepara o sistema cardiovascular para atravessar as horas de sono com um fluxo mais seguro. O segundo é o gengibre. Durante anos, pacientes me contavam que tomavam chá de gengibre à noite e perguntavam se poderiam continuar. A minha resposta sempre era a mesma: depende. O gengibre em si tem propriedades anti-inflamatórias e anticoagulantes documentadas. Ele inibe de forma natural a agregação das plaquetas, que é o processo pelo qual o sangue começa a formar grumos. O problema nunca foi o gengibre, foi o chá sem água depois. O que eu passei a orientar é que o gengibre seja consumido mais cedo, com hidratação adequada, e não como substituto de um copo de água antes de dormir. O terceiro alimento é o alho. Humilde e barato, ignorado na maior parte das mesas brasileiras pela manhã, mas extraordinariamente poderoso quando consumido com regularidade. O alho cru contém alicina, um composto que estudos consistentes associam à redução da viscosidade do sangue e ao relaxamento das artérias. Não precisa de muito, meio dente de alho amassado misturado ao azeite de oliva num pão integral no café da manhã, já é suficiente para começar a sentir diferença nos exames ao longo das semanas. Não é remédio, mas age como um. E esse me leva ao quarto, que é o próprio azeite de oliva extra virgem. Os polifenóis presentes no azeite de qualidade têm ação anti-inflamatória e antioxidante que protege as paredes internas das artérias, o endotélio, da rigidez e dos microtraumas que se acumulam ao longo dos anos. Um fio de azeite sobre a salada do jantar, um pouquinho sobre o pão, um gesto pequeno que repetido dia após dia se traduz em artérias que envelhecem com mais graça, com mais flexibilidade, com mais capacidade de conduzir o sangue até o cérebro sem obstáculos. 4 alimentos: beterraba, gengibre, alho, azeite. Nenhum deles é exótico. Nenhum deles custa caro. Todos eles estão disponíveis no mercado mais próximo da sua casa hoje. E é aqui que a conversa muda de tom, porque saber que algo é bom não é o mesmo que saber como e quando usar. E é sobre isso que vou te contar agora, o protocolo simples que eu montei para os meus pacientes integrando esses alimentos à rotina diária de forma que o corpo absorva o máximo possível de cada um deles. Quando falo em proteger os rins, não quero que você pense em algo distante, numa preocupação para mais tarde, para o dia em que os exames derem errado. Os rins são parte central da história que estamos contando aqui hoje, porque são eles que regulam a concentração de líquido no sangue, que filtram o que não deveria permanecer circulando, que controlam, em grande medida, se o seu sangue vai atravessar a noite com fluidez ou vai arrastar-se pelas veias como um rio que perdeu volume no verão. Cuidar dos rins é cuidar, em essência, do próprio fluxo que alimenta o seu cérebro enquanto você dorme. E por isso, ao longo dos anos, fui construindo um protocolo de 7 passos que oriento meus pacientes a integrarem à rotina, não como um regime rígido, não como uma lista de obrigações que gera culpa a cada tropeço, mas como um conjunto de gestos conscientes que, praticados com regularidade, criam uma proteção silenciosa e acumulativa sobre todo o sistema cardiovascular. O primeiro passo é o copo de água antes de dormir. Não 1 litro, não uma garrafa, apenas um copo, entre 200 e 250 mililitros, tomado nos últimos 30 minutos antes de se deitar. Parece pouco, mas esse gesto reduz a concentração do sangue justamente nas primeiras horas de sono, quando o risco de coagulação é mais elevado e o corpo ainda não entrou no ritmo profundo de descanso. O segundo passo é controlar a temperatura do quarto.
Ambientes com mais de 23 graus aceleram a perda de líquido pela pele durante toda a noite, uma transpiração tão leve que muitas pessoas não percebem, mas que o sangue registra hora a hora. Abrir uma janela, desligar o aquecedor, optar por um cobertor mais leve e o ambiente mais fresco, esses ajustes pequenos têm impacto direto na hidratação que o organismo carrega até o amanhecer. O terceiro passo é reduzir o sódio no jantar. O excesso de sal nas últimas refeições do dia instrui os rins a reter menos líquido nas células e a concentrar mais o plasma sanguíneo nas horas seguintes. Temperar com ervas naturais, limão, alho e azeite em vez de depender do sal é uma troca que os rins agradecem silenciosamente durante toda a madrugada. O quarto passo é justamente incluir com regularidade os 4 alimentos que mencionei na parte anterior: beterraba, gengibre, alho e azeite. Não precisam aparecer todos no mesmo dia. Mas quando chegam à mesa com frequência ao longo da semana, o efeito acumulado sobre a fluidez do sangue e a saúde do endotélio renal começa a aparecer nos exames em questão de meses. O quinto passo é evitar álcool nas últimas 3 horas antes de dormir. O efeito diurético do álcool é real, imediato e silencioso, ele faz o corpo eliminar mais líquido do que ingere, e esse débito hídrico se aprofunda durante o sono, quando não há reposição possível. O que parecia um hábito relaxante pode, nesse contexto, ser exatamente o que inicia a cadeia de risco que descrevemos ao longo deste vídeo. O sexto passo é o exame de função renal uma vez por ano. Creatinina, ureia, taxa de filtração glomerular. Esses números contam uma história que pode preceder em anos qualquer sintoma visível. Saber onde você está hoje é o único ponto de partida possível para qualquer correção de rota que vale a pena. E o sétimo passo, o que eu considero o mais subestimado de todos, é o movimento. 15 a 20 minutos de caminhada no fim da tarde, antes do jantar, não apenas melhoram a qualidade do sono e ativam o metabolismo, estimulam a circulação renal, melhoram a perfusão sanguínea nos tecidos e ajudam o organismo a distribuir melhor o líquido pelas células antes do longo período de jejum noturno. É como preparar o terreno antes da chuva, o corpo absorve melhor o que recebe quando foi aquecido antes. 7 passos. Nenhum exige receita médica. Nenhum custa caro. Todos cabem na rotina de qualquer pessoa, independentemente de onde mora, do quanto ganha ou da idade que tem. E quando aplicados juntos, criam uma rede de proteção que atua exatamente onde o risco se concentra, nas horas silenciosas em que o corpo descansa e o sangue, sem a sua atenção consciente, precisa encontrar o próprio caminho para o cérebro. Mas existe ainda um elemento nessa conversa que eu ainda não mencionei, e que, na minha experiência clínica, faz toda a diferença entre quem aplica esse conhecimento por uma semana e quem transforma isso em proteção real para os anos que estão por vir. E é exatamente sobre isso que vou te falar agora. Toda vez que termino de explicar isso no consultório, quando os exames estão sobre a mesa e o paciente finalmente entendeu o que estava acontecendo dentro do próprio corpo, acontece algo muito previsível, e que eu adoro. A pessoa abre a boca e começa a perguntar. Não de forma ansiosa, não de forma desesperada, mas com aquela curiosidade genuína de quem acaba de ganhar acesso a uma informação que deveria ter recebido anos ansiosa, não de forma desesperada, mas com aquela curiosidade genuína de quem acaba de ganhar acesso a uma informação que deveria ter recebido anos antes e agora quer entender tudo, quer aplicar direito, quer ter certeza de que vai funcionar de verdade. E é porque sei que você, agora, deve estar com as mesmas perguntas que vou dedicar esse momento para responder as que aparecem com mais frequência. Porque se você está se fazendo essas perguntas, pode ter certeza que há milhares de outras pessoas fazendo exatamente o mesmo. A primeira pergunta que eu ouço quase sempre é: mas doutora, se eu beber água antes de dormir, vou ter que acordar de madrugada para ir ao banheiro, e aí meu sono fica prejudicado. E eu entendo completamente essa preocupação, porque ela é real, e porque o sono também é um fator de proteção cardiovascular que não pode ser sacrificado. O que oriento é que esse copo de água seja tomado entre 30 e 45 minutos antes de se deitar, e não imediatamente antes. Esse intervalo permite que o organismo distribua o líquido pelas células sem que a bexiga seja sobrecarregada nas primeiras horas de sono profundo. O objetivo não é inundar o corpo, é apenas garantir que o sangue não inicie a noite já concentrado. A segunda pergunta que aparece com frequência é sobre os medicamentos. Muitos dos meus pacientes tomam remédios para pressão, para colesterol, para diabetes, e querem saber se essas orientações se aplicam a eles também.
A resposta é sim, mas com atenção. Alguns medicamentos para pressão têm efeito leve sobre a eliminação de líquidos, e nesses casos a hidratação antes de dormir é ainda mais importante, não menos. Mas qualquer ajuste na rotina de hidratação de quem usa medicamentos controlados deve ser conversado com o médico responsável. O que estou compartilhando aqui é informação educativa, o protocolo individualizado é sempre construído na relação entre paciente e profissional. A terceira pergunta é: em quanto tempo verei resultado? E aqui eu gosto de ser honesta, o corpo humano não responde a cuidados como uma planilha responde a uma fórmula. Os primeiros sinais de melhora na qualidade do sono e na energia ao acordar costumam aparecer entre 2 e 4 semanas de consistência. Os exames de sangue, que são o marcador mais confiável, começam a mostrar diferença geralmente entre 60 e 90 dias de rotina modificada. Isso não é lento, é o ritmo do organismo sendo respeitado. E o que é construído nesse ritmo dura. Não é solução de uma semana. É proteção de uma vida. E a última pergunta que não posso deixar de responder é a mais simples de todas, e justamente por isso a mais importante. Posso começar hoje? Sim. Não precisa esperar consulta, não precisa esperar segunda-feira, não precisa esperar o momento perfeito. O copo de água antes de dormir começa hoje. O alho no café da manhã começa amanhã. A caminhada no fim da tarde começa esta semana. Cada um desses gestos, por menor que pareça, é uma decisão que o seu cérebro vai reconhecer como cuidado, e o cuidado praticado com constância é o único remédio que nunca perde o efeito. Agora, antes de encerrar, preciso te contar uma coisa que guardo para o final de cada consulta como um presente, algo que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, mas que pode ser o fator que transforma tudo o que conversamos aqui em resultados que você vai sentir de verdade, a partir da primeira semana. Há uma história que raramente conto nas consultas, não porque seja difícil de contar, mas porque exige que eu pare de ser médica por um momento e seja simplesmente uma pessoa. E hoje, aqui com você, sinto que é o momento certo. Minha mãe tinha 68 anos quando sofreu o primeiro episódio. Eu tinha 32, estava no segundo ano de especialização em cardiologia, e achava que sabia tudo o que precisava saber sobre o coração humano. A ligação veio às 5 da manhã de uma terça-feira. Ela havia acordado sem conseguir mexer o lado direito do rosto, com a fala arrastada, com uma tontura que ela descreveu para o meu pai como parece que o chão sumiu. Meu pai a levou ao hospital. Eu cheguei 40 minutos depois, já com o jaleco branco por cima do pijama, já tentando ser médica quando tudo dentro de mim estava gritando que eu era filha. O diagnóstico foi um acidente vascular cerebral isquêmico de extensão moderada. Ela recuperou a maior parte da função em semanas, e até hoje, com 78 anos, caminha, fala, e cuida das plantas, cobra que eu ligo mais vezes. Mas o que ficou comigo daquele episódio não foi o susto, não foi o alívio e foi a pergunta que não conseguia parar de fazer. Porque eu, que estava estudando exatamente isso, não havia percebido os sinais que estavam na rotina da minha própria mãe? Porque eu sabia tudo sobre o mecanismo do AVC e não sabia que ela não bebia água depois das 20 horas porque achava que a fazia acordar de madrugada. Porque ninguém havia falado isso com ela antes? Aquela pergunta mudou a minha carreira. Não o que eu estudava, mas o que eu fazia com o que sabia. Percebi que a medicina que eu havia aprendido era extraordinária para tratar o que já havia acontecido e ainda não suficientemente ousada para prevenir o que ainda não tinha nome no prontuário. E foi a partir daí que comecei a construir, consulta por consulta, paciente por paciente, uma forma de praticar medicina que não esperasse o momento da crise para começar a conversar sobre os hábitos do dia a dia. Você chegou até aqui. Isso me diz algo muito importante sobre quem você é. Você não espera a emergência para buscar informação. Você busca antes. E isso, sozinho, já é um ato de cuidado que a maioria das pessoas ao seu redor ainda não aprendeu a praticar. Então o que eu te peço agora não é por mim, é para que o que você aprendeu aqui hoje não fique só com você. Compartilhe este vídeo. Com a sua mãe, com o seu pai, com o avô que você sabe que não bebe água suficiente, com a amiga que toma um cálice de vinho toda noite e chama isso de ritual de descanso. Não como alerta, não como susto, como presente. Porque informação dada com amor é exatamente isso, uma forma de dizer eu me importo com você de um jeito que vai além do abraço e da mensagem de bom dia. É dizer eu trouxe de presente algo que pode proteger você enquanto você dorme.
E se este vídeo tocou você de alguma forma, se você se reconheceu em alguma das histórias, se lembrou de alguém, se tomou uma decisão, escreve nos comentários. Porque esses comentários são o que me mostra que este trabalho tem sentido. São o que me faz continuar publicando toda semana, abdicando do fim de semana, revendo a literatura científica às 11 da noite para que na próxima semana eu possa chegar aqui e te entregar algo que vale o seu tempo. Cada comentário seu é uma consulta que acontece sem sala de espera, sem ficha, sem distância. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, e ativa as notificações, porque na semana que vem vou trazer um vídeo sobre o hábito matinal que a maioria das pessoas com mais de 60 anos pratica pensando que é saudável, mas que a pesquisa mais recente mostra estar relacionado a um aumento significativo no risco de infarto nas primeiras horas do dia. É um conteúdo que você vai querer ter visto antes que alguém que você ama precise aprender da forma difícil. Cuide de você. Cuide de quem você ama. E lembre sempre que a maior distância entre o risco e a proteção não é um remédio caro nem uma cirurgia complexa, é na maior parte das vezes, uma informação que chegou na hora certa. Obrigada por ter ficado até aqui. Até a próxima semana.